desse estágio. E a partir daqui é que o que se chama rebelião de Lúcifer se estabeleceu, e o desdobramento principal de toda essa história é que de todos os mundos que na época estavam isolados, hoje somente se encontra isolado a Terra. Todos os outros já foram reintegrados à convivência cósmica, seja lá o que isso signifique. Mas as parcelas de doentes desses outros mundos foram sendo transferidas em comboios espirituais, como também em naves, para a Terra. Assim a Terra terminou sendo o último planeta a dar guarida aos espíritos mais complicados que existiam nessa parte da galáxia. Assim, viver aqui na Terra não é atestado de bons costumes, nem de bons antecedentes espirituais. Porque todos nós estamos presos ao circuito das encarnações terrenas, exatamente porque perdemos a capacidade de amar. A gente ama, mas se for amado, se for bem amado, né? A gente ama, se a turma nos aplaudir, a gente ama. Quem que não adora ser aplaudido? Eu amo você, maravilha. Agora, se eu discordo de alguém, aí já o amor já não vem tão fácil. Quando alguém me critica, aí... Quando alguém comete um crime, e a lei sob a qual ele vive manda que ele permaneça 50 anos dentro de uma penitenciária, ele ali fica isolado do resto da comunidade, mas a comunidade aqui fora continua evoluindo, 50 anos, e ele fica lá preso. Mas um belo dia, após cumprida a pena dos 50 anos, ele vai ser solto. Ele vai ser reintegrado à convivência social. Só que a sociedade evoluiu 50 anos e ele ficou. Se ele for reintegrado sem uma preparação psicológica e informativa, ele provavelmente vai enlouquecer. Ou não será útil ao progresso social, ninguém vai querer por perto. Reintegração cósmica significa exatamente esse conceito simples. Nós que estamos presos na Terra há muitos milênios, nessa parte do filme que a gente não viu, exatamente a doutrina dos anjos decaídos é que explica um pouco a origem de tudo que aconteceu aqui na Terra. Estamos isolados da convivência com o cosmos. Alguns desses mundos aí fora evoluíram e vão voltar a ter contato conosco, porque assim está determinado. E nós, se não tivermos o mínimo de preparação, já que o tempo de isolamento acabou, se nós, ao voltarmos a ter contato com esses seres, não estivermos minimamente preparados na nossa componente espiritual, psicológica ou mesmo informativa, intelectual, a gente vai enlouquecer, ou o susto é muito grande, ou seja lá o que for. Esse é o conceito de reintegração cósmica. Sob essa perspectiva, todos os livros produzidos nas últimas revelações dadas ao planeta Terra servem como fator de educação, servem como fator de chamar a atenção dos seres que vivem na Terra, para que eles se preparem, pois que é inevitável a reintegração da Terra ao circuito da vida cósmica. Porque eles precisam do nosso concurso e nós precisamos do concurso deles, já que sob uma perspectiva maior, nós somos todos de uma mesma família universal. Nós aqui na Terra somos tão cretinos que, bem intencionados, mas nós tomamos o menor pelo maior. Nós entronizamos o menor em detrimento do maior. E a minha nacionalidade de paraguaio, de brasileiro, de russo, de americano, de francês é o que vale. E a cidadania planetária vale para quê? O que é mais importante, a parte ou o todo?
somos viciados e desgraçadamente orientados a nos agarrar a uma parte e não prestar atenção do todo. Nós estamos destruindo o todo. A terra, que é a única casa que a gente tem, em nome das nacionalidades estéreis e estúpidas que promovem guerras, e a cada guerra morre um monte de gente e se acaba o planeta. E aí? Isso não é cretinice, não? É. Dos outros, não. Minha. Nossa. O problema é de todos nós, né? Os outros que estão errando, somos todos nós. Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás. Pessoal, só tem um jeito. Amem-se uns aos outros. Mas não há outro jeito. Tudo ele fez, tudo ele deu para tentar despertar em nós a percepção de que cada um de nós é piloto do seu próprio destino. Jesus jamais pretendeu que aqui na Terra surgisse mais uma, ou duas, ou 10, ou 20 religiões. Jesus não veio salvar ninguém. Ele veio nos dar o seu exemplo de como cada um pode e deve fazer para aí sim construir a sua própria redenção pessoal, com a sua salvação, se assim quiser. Jesus veio falar para a gente adulta, mas teve que falar sobre parábolas, porque ninguém entendeu patavina na época, e 2000 anos depois, como Pedro Baldo dizia, continuamos sem entender nada, ou muito pouco. Então, pessoal, reintegração cósmica é a mesma coisa de juízo final. É o mesmo conceito de julgamento geral dos vivos e dos mortos. É sinônimo de volta de Jesus. É sinônimo de volta dos antigos deuses da terra, convivência com os terráqueos. É sinônimo de todas essas aparentes loucuras que para nós hoje são tidas como lendas ou histórias menores, mas que estiveram sempre presentes como os assuntos mais importantes ao longo dessa parte do filme que nós não vimos, ao longo dessa parte do filme que nós perdemos, e não temos ainda a devida força para nos dedicarmos a estudar essas coisas e refletir sobre elas, porque a vida é tão atordoante, a gente não tem tempo para essas coisas, nós temos que cuidar da sobrevivência material, sim, é fato. Mas crer é um conforto. Pensar é um esforço desgraçado. E o mundo está do jeito que está, porque nós cremos e cremos mal, em coisas equivocadas, em coisas que não produzem nada de beleza para a vida, e nos apegamos a conceitos que não servirão para absolutamente nada no dia seguinte, a primeira visita dos seres de fora, que será o primeiro contato oficial desses seres conosco. O problema é tão sério que, se for verdade aquilo que eles transmitem, eles nem poderão ficar aqui muito tempo. Na verdade, eles não poderão ficar aqui quase tempo algum. Por quê? Porque nós chegamos a um ponto tal de cretinice que nós não aprendemos a conviver ainda uns com os outros. Nós não convivemos a aprender ainda com o nosso planeta. Nós não conseguimos conviver ainda com os nossos irmãozinhos da natureza terrena. Também não saberemos lidar com eles. Tanto é que no passado foram taxados de deuses, quando de deuses eles não têm nada. São seres iguais a nós, mais evoluídos nisso ou mais atrasados naquilo, mas também com problemas a resolver. Só que quem vem capitaneando esse cortejo é alguém chamado Jesus, e nós, equivocadamente, temos Jesus como sendo Deus, e ele não é. Ele mesmo disse várias vezes que era o único, mais do que isso. Ele nunca se afirmou. A Igreja Católica que o transformou, na Santíssima Trindade, em alguém igual a Deus. A partir do Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, a oração Ave Maria ficou Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Jesus. Esse ser, ou alguém no lugar dele, se chegar aqui na Terra, e ele vai chegar,
que todo mundo vai ver, vai ser uma coisa absolutamente clara e inequívoca, é isso que eles afirmam, mas imaginemos que ele fique aqui 5 horas. Enquanto essas 5 horas durarem, ninguém aqui na Terra vai fazer nada, porque todo mundo para. A gente vai ficar. Se ele ficar 10 horas, também ninguém faz nada. Se ficar um dia, ninguém faz nada. E o planeta não pode parar. O planeta tem que continuar. O nosso modo de vida, apesar de cretino, tem que continuar para que nós evoluamos até o ponto em que a nossa geração possa ajudar as gerações que virão a não destruírem o planeta, a não matarem uns aos outros. Mas isso tem que começar conosco. Mas o que é que, se Jesus ficar aqui 10 horas, ele vai dizer em 10 horas para a gente? Como é que ele vai explicar essas 3 horas e 40 minutos de um filme que a gente perdeu, no futuro que já vai estar acontecendo com a presença dele aqui? Esse é o drama deles. Eles ainda estão tentando ver como é que fazem para que as coisas aqui continuem funcionando e calmamente possam ir evoluindo, pois que será assim que será feito. Nada vai ser de uma hora para outra. Nós estamos esperando que em 21 de dezembro aconteça alguma coisa. É engraçado. Allan Kardec, do livro A Gênese, no capítulo 17, diz com absoluta tranquilidade que a renovação das coisas da Terra se dará paulatinamente. Nada acontecerá de uma hora para outra, mas sim com o suceder das gerações. Desculpe, capítulo 18 de Gênesis. O fato é que nós estamos vivendo exatamente aqueles dias que foram preditos por Enoque, aqueles dias que foram preditos por todas as mitologias do passado, como sendo os dias em que a grande renovação iria ocorrer. O modo como essa renovação iria se processar dependeria do que o próprio ser humano fizesse. O desespero da espiritualidade em tentar chamar a nossa atenção para esse assunto é grande. Mas infelizmente aqui na Terra não tem 100 mil pessoas estudando esse assunto e tentando se preparar intimamente para esses dias que virão. Então como é que vai ser esse futuro? Terá que ser escrito aí. Mas reintegração cósmica nada mais é do que isso. É o final de uma etapa e o início de uma outra. As grandes tragédias ocorreram até agora. Problemas ocorrerão. Mas agora chegou o momento das coisas boas começarem a ocorrer. Todas as notícias são boas no futuro. Porque a partir de agora nós não mais seremos obrigados a crer. Nós poderemos sim saber das coisas. Mas isso pressupõe um grau maior de responsabilidade pessoal. A maioria de nós não quer. A maioria de nós quer continuar do jeito que está. Por quê? Porque responsabilidade espiritual é algo problemático. Para o tipo de mentalidade que nós ainda temos na Terra. Para nós é muito fácil transferir para os espíritos, para os extraterrestres, para Bezerra de Menezes, para os padres, para os pastores, responsabilidades que nos são próprias. É muito cômodo transferir para os outros. A responsabilidade é algo que não se delega. Ela é intransferível, ela é de cada um de nós. Já falei muito. Como eu disse no início, o assunto é muito sério. Por isso que eu pedi a vocês toda a prudência do mundo, para que cada um, se achar que deve, reflita sobre o tema. Com calma, com tranquilidade. Nós somos a única geração da história da Terra que tem sobre os ombros a responsabilidade de modificarmos os primeiros momentos do novo tempo. Ou a nossa geração faz isso, ou não será feito. Porque depois da chegada desses seres, o ritmo do progresso espiritual e da
aniquilação via eventos da natureza, de parte da humanidade que ainda está presa a questões totalmente estéreis, se acentuará. Deus perdoa sempre. O homem, às vezes, a natureza jamais perdoa. E o conjunto de cretinice que nós fizemos uns com os outros, cabe-nos perdoarmos mutuamente. Mas o conjunto de cretinice que fizemos ao planeta, isso não tem jeito. O planeta se movimenta no sentido de cobrar a responsabilidade pelo acúmulo indesejável de atitudes que a espécie Homo sapiens equivocadamente aqui cometeu, e é da nossa responsabilidade administrar isso, continuando vivendo aqui nesse mundo, que apesar de reintegrado à convivência cósmica, continuará a ter problemas ambientais, parte deles causados por nós. Não, mas você não disse que só tinha notícia boa? Claro. Isso vai acontecer inexoravelmente. Mas os assassinos, os que já perderam a noção de limite no campo da corrupção e que estão impedindo o progresso planetário, os enlouquecidos pelo poder e na tentativa de manipular pessoas, aqueles que não conseguem mais nascer sem se tornarem bandidos em algum nível. Não estou falando da bandidagem pobre, estou falando da bandidagem sofisticada. A multinacional de drogas que hoje toma conta da Terra. Os nossos irmãos e irmãs que vendem as suas almas para manipular esses processos, essa turma vai ter que sair para que a Terra possa deixar de receber encarnações de espíritos enlouquecidos para deixar de ser um mundo de expiação e provas, se tornando um mundo regenerado. Reintegração cósmica é só o final do tempo de expiação e provas e o início de um tempo de regeneração. Mas regeneração está longe de perfeição. Muito trabalho espera a todos nós. Fico agora à disposição de perguntas, comentários, críticas que porventura queiram ser expressadas. Os livros que o Rogério escreveu, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, além da reintegração cósmica, Karma e Compromisso, Caminhos Espirituais de Jesus e outros, tá, estão ali fora. Se alguém tiver alguma pergunta escrita que queira já entregar, a gente possa... Aqueles que queiram também, no futuro, participar de outros eventos em que a gente possa convidá-los, por favor, também pediria que usassem esses papéis para deixar o e-mail, para depois a gente avisar pela internet. Hoje nós temos esse meio de comunicação. Vou pegar a mais longa aqui. Elan, após a vida de Jesus e sua corte, não seria talvez um choque que a humanidade precisa para refletir sobre tudo que está aí e da forma que é processada? Isso não ajudaria a mexer no eixo espiritual? Muitos teriam desalento, mas também tantos outros não teriam a sensação de estar estabelecendo a verdade da vida. Eu costumo dizer nas minhas palestras lá no Missionário da Luz que eu estou cansado de ser joio. Eu tenho uma sensação que eu acho que eu já fui joio 18 vezes. Então eu acho que essa pergunta se liga a essa sensação da pessoa que não quer mais ser joio e pela primeira vez vai ser trigo. E você, Rogério?
as nossas últimas encarnações, como por últimas, eu estou falando do tempo de Jesus para cá, a de todos nós, não foram das piores. O fato é que a simples vinda a esse mundo de espíritos especialíssimos que começaram a encarnar como homem e como mulher aqui na Terra, há 2.600 anos para cá, se nós observarmos bem, dos séculos 7 e 6 a.C., antes disso, o que havia no psiquismo das pessoas era a notícia dos deuses. Os deuses presentes na Terra, mandando nas pessoas, anjos decaídos, os tais deuses que ficavam por aqui, dominando tudo, promovendo guerras. Repentinamente, essa turma some do noticiário das notícias e figuras fantásticas começam a encarnar no mundo, dizendo exatamente para esquecer esses deuses e que a partir dali agora era com cada ser humano. Então, na Índia, nesses 2 séculos, Siddhartha Gautama e Jina Mahavira, 2 figuras especialíssimas ali nasceram. Buda dizia: Deus, se existe, vamos tratar de uma doutrina de vida independente. Ousem viver da melhor forma possível, independente disso ou daquilo. Então, o budismo é uma doutrina de vida fantástica, que surgiu exatamente nesse período. Também o jainismo. Na China, Confúcio, Lao Tse, figuras fantásticas desse mesmo período lá estiveram, deixando profundíssimas colaborações para o progresso humano. Zoroastro na Pérsia, os pré-socráticos na Grécia, Pitágoras, Tales de Mileto, todos esses homens e mulheres que começaram a nascer nesses 2 séculos, séculos 7 e 6 a.C., mostram que a espiritualidade maior promoveu uma mudança singular a partir do nascimento desses espíritos, pois que começou com eles a chamada de atenção para a maioridade espiritual dos que estavam vivendo na Terra. Jesus veio consumar esse processo. Só a vinda desse pessoal, os escritos que eles deixaram, as religiões ou movimentos que surgiram a partir do testemunho e do esclarecimento desses seres, já ajudou muito a humanidade a progredir. Por mais complicada que possa ter sido uma ou outra vida que os nossos espíritos teve nesses últimos 2000 anos, mas foram bem menos complicadas ou melhores que as do passado. Imaginemos como não será após o retorno da figura amorosa de Jesus na sua função de Cristo cósmico, e ele não virá sozinho. Todos esses grandes seres que compõem aquilo que eu chamo de colegiado dos avatares e mestres, que ajudam o progresso humano planetário, boa parte desses seres voltará com o mestre e se mostrará claramente a humanidade. Claro que isso promoverá um conjunto muito multifacetado de reações da parte da humanidade. Para alguns isso será ótimo, para outros espantoso, para outros tantos no good, ou seja, não é bom porque são poderosos e essa turma chegando, quem domina um processo mafioso, seja ele em que nível for, não vai gostar nem um pouco, porque sabe que a turma que se perdeu no limite do padrão de corrupção aceitável vai começar a ter problemas para se enxergar, ou seja,
a nossa humanidade toda vai ser mexida, porque não é só uma visita, são diversas. As primeiras serão rápidas. Por quê? Porque cabe a nós colocarmos a terra para funcionar, e não esses seres. Eles não irão fazer nada por nós. Então, vai depender do que cada um de nós fizer desse privilégio que estamos recebendo. Pois que alguém que esteja agora vivendo numa tribo perdida lá na África e nunca escutou falar de Jesus, não sabe nem quem é Jesus, que nem viu nada em TV, porque nunca viu uma TV, nunca viu um avião passar em cima da aldeia onde ele mora, não tem energia, não tem nada. Esse jovem africano, na hora que ele observar algo que parado a uma certa distância da terra, no primeiro momento será visto por todos como sinal do Filho do Homem. E mesmo esse africano dessa tribo, sem saber de nada disso, na hora que ele olhar para aquilo, o coração dele se encantará. E com a fenomenologia decorrente desse primeiro sinal, se durar 1 hora, 5 ou 10, ainda que ele não entenda nada do que está se passando, mas o coração dele vibrará de uma forma singular, porque é exemplo de uma ovelha ou de uma vaca, que não precisa ver o seu pastor, mas quando o pastor faz ecoar o seu canto, mesmo do outro lado de uma elevação, a ovelhinha não vê, mas escuta, aí vai na direção do seu pastor. Quando o Mestre Jesus fizer ecoar, entre aspas, o seu canto vibratório, os nossos cérebros não conhecem, mas os nossos espíritos conhecem esse chamamento. Aqueles que tiverem simplicidade de responder a esse encantamento com vibração simples, evoluirão muito mais rapidamente, ainda que numa tribo perdida lá na África, do que o mais sofisticado dos católicos ou espíritos, que, em vendo aquilo, é Jesus ou é Maomé que está ali na frente? Não, aquele de bigode é o quê? Quem começar a se perder em complicações, quem não deixar o seu coração de criança vibrar, quem ficar perdido em coisas inúteis, vai evoluir menos, vai demorar mais a perceber o que está acontecendo, ainda que seja letrado, ainda que seja um doutor da lei. Jesus costumava se divertir com os doutores da lei, dizendo, engraçado, alguém lá em cima preferiu esconder coisas preciosas aos doutores da lei, mas revelou-as aos simples, aos humildes. Então, a volta de Jesus é muito importante, não para nós que vivemos a terra. Porque se há esse filme que nós não vimos aqui na terra, há um outro muito maior do contexto universal. A volta de Jesus é para o contexto do universo. Como a última vez que ele esteve nesse universo foi na terra, foi para aqui que ele marcou também o lugar geográfico da sua volta. Mas ele não fará nada por nós. Ele só virá dizer, oi, é com vocês. Mas Jesus, alguma mensagem? Amem-se uns aos outros. E tudo mais será. Eu já disse isso há 2000 anos atrás. Vocês apenas não... Não, Jesus, diga mais alguma coisa. O quê? Não, existe vida após a morte? Mas será que vocês ainda não têm elementos suficientes para... Não, mas... o quê? O que Jesus vai nos dizer? Que ainda não nos disse. Então, cada um de nós é que fará valer a volta de Jesus em termos de seu significado e função para o progresso dessa humanidade. Porém, para outros mundos, a volta dele significa
um conjunto de resoluções de problemas que nós nem podemos imaginar. Mas diferente desses outros mundos, os problemas da Terra terão que ser resolvidos pelos terráqueos. Até porque, não esqueçam, nós viemos desses outros mundos. Então nós somos a parcela mais complicada do processo. Temos que nos esforçar um pouquinho mais. Mas dependerá do que cada um de nós poderá fazer desse acontecimento. O poeta costuma dizer que a poesia não é de quem a escreve, é de quem dela se serve. Às vezes um poeta escreve uma poesia, eu leio aquela poesia e ela passa a ter para mim um significado que me alimenta até o final da vida. O cara que escreveu nem sabe que a poesia dele é alimento da minha alma. A poesia é minha ou do cara que escreveu? É minha. Quem escreveu foi ele. Assim a volta de Jesus. É só um acontecimento, mas significará o que for possível significar para cada um que testemunhar o processo. Mas testemunhar o processo é fácil, porque todo mundo vai ver e sentir. Não podemos esquecer que, além de testemunhas, nós somos atores e atrizes de um processo que está em curso. E esse aqui requer esforço. E nós somos muito preguiçosos, muito lentos. Podemos até perder uma boa oportunidade de acelerar um pouco o nosso progresso. Mas temos toda a eternidade para isso. Segunda pergunta é uma dessas perguntas que não dá para fazer para Jesus, só para você. Enoque, me parece, foi o primeiro codificador das notícias cósmicas. Seria esse espírito que assim se personificou, voltando como codificador Allan Kardec? Ou seja, em outras palavras, Enoque e Allan Kardec é a reencarnação de Enoque? Há um certo segmento espiritual que afirma isso. Mas isso não tem importância nenhuma. Quais os fatores que ainda não permitem o retorno de Jesus? É Javé que atrapalha que ocorra esse evento? Só um detalhe, o que cada um de nós foi no passado não é passaporte seguro para nada no presente. Jesus pode nascer de novo e escorregar, mesmo ele tendo sido Jesus. A condição humana é muito complicada. Então, assim, o fato do espírito tal ter sido fulano e ter voltado na personificação de Beltrano, isso são ilações que se podem fazer, mas, no fundo, não tem lá muita serventia, tá, para o nosso progresso. É só ilustração. Há muitas formas de se responder essa questão, mas eu não tenho como abordá-la em toda a sua profundidade. Primeiro porque não estou autorizado ainda tanto. Na parte que eu penso estar informado, não acho conveniente. Mas assim, em tese, para que possamos entender, quando Javé perdeu o controle sobre a espécie Homo sapiens, quando Adão e Eva se tornaram seres despertos em termos de razão filosófica e senso crítico, quando ele viu que a última espécie que havia surgido no seu universo, a espécie biológica mais nova, nós, Homo sapiens, somos chamados aí fora de espécie bebê, no sentido de sermos... Essa é uma expressão que eu uso para tentar significar o que escuto.
Ele então usou do expediente das religiões impositivas para tentar dominar a espécie que ele havia perdido o controle. Se vocês bem observarem, na Terra há 3 tipos de religiões. Existem aquelas que são impositivas, ou seja, há um Deus que quer impor os seus conceitos às pessoas que vivem na Terra, e ai de quem não os siga. Judaísmo, islamismo, catolicismo, cristianismo tem um pouco disso aqui ou muito. Apesar de que o cristianismo e o catolicismo também tem outros aspectos. Essas são as religiões impositivas, principalmente o judaísmo e o islamismo. O protestantismo hoje em dia é totalmente impositivo também. É o ramo do cristianismo. As religiões do culto ao sagrado, que são aquelas que surgiram na antiguidade, que dizem que a gente não precisa procurar nenhum Deus lá fora, porque o sagrado já está habitando no íntimo de cada ser. No espírito de cada um de nós reside a semente do sagrado, e que por isso é importante a reflexão, por isso é importante o mergulho no autoconhecimento, no despertar espiritual, na arquitetura do seu caminho do meio, como Siddhartha Gautama nos ensinava, e por fim, na autorrealização pessoal enquanto ser humano, mas repousando o seu ego no eu profundo superior que habita no seu íntimo. E essas religiões, então, são as religiões que dizem que o Deus não está lá fora, tá? No seu próprio íntimo. Quem está lá fora são outros seres. Nós chamamos esses seres também de deuses, mas eles não são. E há aqui tem o Vedismo, tem uma série de ismos lá da Índia e também da China que podemos colocar aqui. E existem as doutrinas de vida, tipo o budismo, que nem falam de Deus, mas que terminaram se transformando em religião, como também a doutrina espírita, que jamais se pretendeu religião e terminou se transformando em religião. Então nós temos religiões impositivas, religiões do culto ao sagrado, no íntimo de cada um, e doutrinas diversas, filosóficas, doutrinárias, que servem para ajudar a humanidade a evoluir. Qualquer religião que você pegar na história humana, você consegue enquadrar em um desses 3 grupos. Qual o problema? Javé, que é o mesmo de Brahma, ou o mesmo nome Alá, é o mesmo ser, ele é totalmente impositivo. E quando ele perdeu o controle sobre o rebanho humano, ele viu que ele não estava conseguindo interagir com o processo, ficou usando seus anjos. Então ele enviou o mais especial dos anjos que ele tinha, que foi Jesus à terra, mas anunciou que esse anjo viria em seu nome, assumir o papel de Messias e transformar o povo judeu, que estava dominado pelos romanos, em um povo que iria criar um super exército. O rei desse exército seria o Messias que ele iria mandar, e esse exército iria dominar Roma e o resto da terra. E na mente de Javé, essa humanidade só teria jeito se Jesus tivesse se tornado rei dos judeus e os judeus dominassem toda a terra através da formação do império. Era esse o plano de Javé. Muito bem intencionado, já que na terra sempre aparece um ou outro que quer ser imperador, que vai dominar mesmo, que pelo menos fosse Jesus. E convenhamos, se alguém aqui nesse mundo podia ser um rei legal, seria Jesus. Mas qual o problema? Jesus não obedeceu a Javé. Usou os poderes que tinha, não para dominar ninguém, mas para ajudar os mais fracos. Aí Javé, rapaz, você está desobedecendo. Jesus morreu, entre aspas, porque desobedeceu Javé. Olhem bem a história. Pai, livra-me esse cálice, livra-me desse cálice. Não livrou, tá bom, eu não vim aqui fazer minha vontade, vou fazer a sua. É complicado, é tema para adulto, não é para romantismo. Para estudar esse tema a fundo, a gente tem que se tornar adulto, não mais ser aquelas criancinhas que ficam acreditando em beabá e sem visão de profundidade. Aí Jesus, ok,
vendo que era inevitável, anunciou que ia morrer, mas disse: eu vou ressuscitar. E ressuscitou. E na hora que ressuscitou, ele estava mostrando a Javé que ele, Jesus, tinha poder, inclusive, sobre a obra de Javé, na medida em que ressuscitou o seu próprio corpo físico, levando com ele. Javé, desde então, começou a chamar Jesus nessa perspectiva de traidor. Aí o que é que ele faz? Chama Gabriel e pede para que Gabriel funde uma nova religião, e é por isso que Gabriel, no ano 609, procura Maomé, e através daí surge o islamismo, ditado por Gabriel. No Islã, Jesus, para ser diminuído aos olhos dos humanos, já aparece como somente mais um profeta e não como o principal. Então esse jogo Jesus joga não é porque gosta, mas é porque é a única linguagem que a doença de Javé, ou de Brahma, ou de Alá, que é totalmente impositiva, permite. Mas quando Jesus esteve na terra e viu que era inevitável, ele disse: eu volto daqui a 2000 anos. E volta em teu nome, Javé, para fazer cumprir a tua ordem dada a Enoque, de julgamento geral do vivo e dos mortos, separação do joio e do trigo. Eu voltarei pessoalmente para presidir isso. Queira ou não, Javé. Jesus nunca disse isso explicitamente, mas implicitamente ele deixou isso claro. E é isso que está em jogo até os dias de hoje. Javé já aceitou que ele precisa dividir o comando com Jesus. Mas as assessorias ainda estão negociando o que significa divisão do comando. O assunto é muito sério. Não é fácil de ser compreendido. Provavelmente a interpretação que eu dou nos livros, o drama cósmico, espiritual e terreno de Javé, deve estar equivocada, mas é isso que eles me passam a toda hora ao longo dos últimos anos. E é isso que os próprios envolvidos deixam claro que está acontecendo. Segundo notícias recentíssimas, a história acabou. Eles teriam, finalmente Javé teria, né? Então já estaria feito o pacto. Essa história toda é explicada na mitologia hindu-ariana, quando Brahma, Vishnu e Shiva, desde o início do universo, vem disputando algo que no sânscrito se chama lila. Mas essa é a forma que esses seres encontraram para ajudar esse ser chamado Javé, que de fato é o criador desse universo. Mas ele não criou só, criou com a ajuda de outras divindades que ajudaram-no a tentar corrigir essas imperfeições que hoje estão sendo percebidas pela própria ciência. Então, a pergunta é: o que está atrapalhando a volta de Jesus? O que estava atrapalhando era isso. O que está sendo ainda feito é desdobramento que foi ajustado, mas deve demorar mais um tempinho. Mas eles afirmam que tudo isso é para o tempo dessa nossa geração. Quem viver melhor? Não há outra alternativa. Essa história está registrada na Bíblia, em tudo que é livro da Antiguidade. Se isso for mentira, qual a verdade que consta nos nossos livros religiosos? Pergunta seguinte, eu mesmo posso responder, talvez a pessoa não tivesse no início da palestra. Tem algum livro que explica mais detalhadamente a reintegração cósmica? Está na minha mão, é o livro que eu tirei o trecho inicial. Eu acho que tem a venda, né? Tem exemplares da reintegração cósmica. Então, a Fernanda, acho que já está lá à disposição de vocês, quem quiser adquirir algum dos livros. Esses assuntos sobre o drama cósmico de Javé, o drama espiritual de Javé, também estão à disposição de vocês. A pergunta seguinte: seria possível uma melhor explicação de como o movimento de precessão gera as diferentes eras comentada no início da palestra? Teria um desdobramento físico ou apenas em outros níveis energéticos? Uma pergunta bem científica. Quer que eu repita?
a Terra gira em torno do Sol ao longo de um ano, faz com que ocorram as chamadas 4 estações. Que modo é esse? A Terra, ela tem um eixo de norte a sul, mas esse eixo, ele faz de conta que isso aqui é a Terra, aqui é o Polo Norte e aqui é o Polo Sul, tá? Esse eixo, ele se encontra inclinado 23,4 graus. Então a Terra gira desse jeito aqui ao redor do Sol, faz de conta que isso aqui